Amém, amados? Vamos caminhando aqui na palavra do nosso Deus. O tema dessa série, o versículo base dessa série, que tem norteado a nossa caminhada, é Marcos 8:36, que nos desafia, e é uma pergunta crucial de Jesus à nossa vida. Ela diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Através dessa pergunta, nós somos desafiados por Jesus a questionarmos atitudes, porque do que adianta, hoje especificamente, termos multidões de pessoas e não termos amigos verdadeiros? Do que adianta valorizarmos nossos prazeres pessoais e se isso está gerando dor em pessoas? Do que adianta acharmos que amamos com palavras, termos bons discursos, se na prática a gente não consegue tocar em vidas, em corações de verdade? Essa série de hoje é sobre, para que a gente venha rever nossas ações, questionar o que fazemos, sobretudo a importância das pessoas na nossa vida. Nós estamos acostumados, às vezes, a ter muito mais tempo para coisas, para circunstâncias, projetos, programas, do que para vidas. Se tem algo que eu me orgulho nessa igreja, é que essa igreja tem uma tarefa e cumpre de maneira excelente em tocar vidas, tocar pessoas, em chamar pessoas para perto de si. Por exemplo, o GF é uma estratégia do Senhor para que pessoas se sintam conectadas, pessoas se sintam amadas no nosso meio. Tanto é que você é desafiado a participar de um GF, a ser amado dentro de um GF. Então, hoje nós vamos falar sobre relações, pessoas. Nós vamos, talvez, ter uma balança clara aqui e identificar se eu tenho investido mais em coisas, em projetos, dinheiro, recursos, do que em vidas, em pessoas. Se eu tenho conseguido ter bons amigos ou não. E por que eu não tenho conseguido isso? Então, hoje a ministração é para questionarmos isso, entendendo que o cristianismo de verdade encontra o próximo, sempre vai encontrar o próximo. Primeiro, de que vale de hoje? A gente teve alguns na semana passada. A gente vai ter mais, pelo menos 4 hoje. E na próxima semana, se Deus quiser, a gente está terminando essa série sobre de que vale. O primeiro de que vale de hoje. Vamos comigo, igreja? De que vale trabalhar tanto para não faltar nada para a sua família. E no final faltar. Faz sentido? Às vezes a gente perde muito tempo trabalhando para ter coisas, para não faltar coisas, para minha despensa, minha casa, ter a melhor TV, ter o melhor alimento, meu filho ter a melhor roupa, minha esposa ser muito bem amada, muito bem cuidada, e eu trabalho, me dou, me esforço nesse sentido, me entrego totalmente no trabalho em relação a isso. Mas de que adianta isso tudo, se no final o que o seu familiar queria era a sua presença? E no final está faltando você, que é o algo insubstituível em qualquer vida. Você no seu trabalho pode ser insubstituível no seu trabalho, mas na sua casa você é único. Repete comigo: ninguém cumpre o meu papel na minha casa. Ninguém. Não há um telefone, um disque mãe, que uma mãe vai cumprir no seu lugar o papel de mãe dentro de uma casa. Não há um disque pai, um disque bom filho. O meu filho não está cumprindo o papel dele aqui dentro de casa. Um disque irmão, uma bênção teu irmão. Mas às vezes as relações no ambiente falar estão marcadas pela ausência. Então ninguém, absolutamente ninguém vai cumprir o seu papel dentro do seu lar. Talvez você tenha uma frase: eu quero dar tudo do bom e do melhor para o meu filho. Que bom. Mas diga para a pessoa do seu lado a seguinte coisa: sua presença é o maior presente para a sua família. Amém? Às vezes eu questiono tempos. Às vezes eu fico lembrando que quantas vezes eu tenho ido, por exemplo, visitar minha mãe numa semana, e quanto tempo eu fico lá.
Às vezes, você tem que questionar quanto tempo você tem se juntado com a sua família. Quantas vezes você está tirando tempo para olhar no olho do seu filho. Eu tenho talvez um dos maiores projetos da minha vida. É que os meus filhos, ao crescer, que a gente sentar e o pai dele já estiver bem velhinho, morando numa casa lá na serra, no meio do mato, olhar e a gente lembrar da nossa vida juntos, de caminhadas nossas, eu estar implicado na vida deles, de tal maneira que as lembranças deles sejam lembranças com o pai, com a sua família. Esse tem que ser o pensamento de todo cristão. Você jovem, tem que se implicar na sua casa. O que é que acontece às vezes? A gente passa o dia ou na faculdade, ou na escola, ou no trabalho. Quando chega em casa, chega só de corpo presente, a alma parece que está longe. Já não olha, já não senta, já não conversa mais. E acaba se esquecendo de pessoas. Esses dias lá no retiro, conversando com um jovem, e ele me falando da dor dele, da ferida dele em relação ao pai. Um pai extremamente ausente, mas que trabalhava muito, muito. Tinha duas profissões, né? Ele quase que era o filho do pai do Cris. E aí, mas trabalhava tanto, que aí, Júnior, meu pai morreu e eu não tenho lembranças dele. A gente vivia bem, ele trazia tudo para casa, mas o meu pai, eu não lembro dele. E falava com um peso gigantesco sobre isso. Eu tenho alguns desafios, por exemplo, boa parte do meu trabalho é dentro de casa. Se eu não tiver cuidado, pode ser uma bênção. Sou pastor, preparo uma pregação dessa em casa, busco ao Senhor em casa. Muitas das vezes aconselho pessoas da igreja lá na minha casa. A igreja não tem uma sala pastoral ainda. Tudo isso vai acontecendo. Se eu não tiver atenção, eu estou lá, mas eu nunca vou estar lá disponível para o meu filho, ou os meus filhos. Hoje, por exemplo, estava preparando essa mensagem à tarde. E de repente o Davi entrou lá no escritório, me chamando. E aí eu estou acostumada, no meio de uma ministração, pedir, Davi, espera um pouquinho. Deus está me dando aqui algo crucial, deixa eu acabar de receber que eu vou. Mas eu estava falando sobre isso, sobre esse ponto, e de repente meu filho entra lá. Papai, vem cá. E Deus no mesmo momento, olha, se levanta e vá. É o seu filho te chamando. Meu Deus, deve ser algo muito importante que está acontecendo. Por isso que ele está me chamando, nesse desespero todo. Eu acompanho, vou até o quarto que ele está assistindo televisão. Ele vai me mostrar um mictóriozinho infantil. Que a criança, quando mija nele, tem uma borboleta que começa a rodar. Ele diz, papai, eu quero um desse. Ele diz, tá bom, meu filho, vou procurar onde é que tem esse negócio e dou um para você. Mas naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, ser pai é sobre isso. Se a gente não tiver atenção, eu estou em casa, mas sempre com a cabeça na igreja. Sempre em vários problemas, que não são poucos, para ser resolvido aqui. Várias estratégias a ser tomada nesse lugar. E os meus filhos vão lembrar de um pai sentado numa cadeira, lendo livros, lendo Bíblia, e nunca disponível para eles. É importante ter atenção para isso. Olhar para as pessoas que estão conosco. Porque boas lembranças são formadas por pessoas e não por coisas. Você não vai lembrar da sua infância e lembrar da tela de um celular, ou da sua adolescência e lembrar disso de uma bicicleta que tinha. Você vai lembrar certamente de uma queda na bicicleta e os colegas começaram a mangar de você, ou de fulano de tal que pegou sua bicicleta e fez tal coisa. Você não vai lembrar das coisas, especificamente, não vão gerar lembranças em você. Por exemplo, eu sonhava com um ferrorama. Não sei se alguém teve esse sonho, só eu. Até hoje, o pobre. Vamos dar um ferrorama, um motinho. Sonhava com isso. E aí a mãe decidiu me dar um dia, bem novo. E ela saiu, pegou aqui um ônibus da Redentora, foi para uma loja em Fortaleza, que eu certamente não sei qual é, e trouxe esse negócio para mim. Eu lembro que no dia eu fiquei bem emocionado, mas se vierem me perguntar agora, Júnior, qual a cor do teu ferrorama? Não sei. Como era a volta que ele dava? Não sei. Mas esse dia, a minha mãe chegando e me entregando algo, fazendo uma viagem de ônibus para ir comprar um negócio para mim, eu lembro. Porque implicava amor naquilo tudo. E aí,
Isso tem que ser o nosso padrão de vida. Isso tem que ser o padrão de todo crente. Porque de que vale ter conquistas, de que vale conquistar coisas e não ter pessoas para comemorar conosco? De que vale você estar estudando tanto para passar numa prova, num vestibular, o que quer que seja, e depois não ter pessoas para festejar com você? De que vale o empreendimento dar certo e depois não ter com quem vibrar, festejar? De que vale isso tudo se não tem pessoas para você compartilhar suas vitórias? Porque sempre que a gente conquista algo, a primeira coisa que a gente quer fazer é contar. Sim ou não? A gente pensa logo, eu tenho que contar. Pouco tempo atrás, encarreou gente grávida lá na minha família. E aí toda semana o pessoal estava se juntando na calçada da mãe para comemorar gravidez. Aí outra semana outra, 3 gravidez assim em sequência, uma semana após a outra. Porque quando a gente conquista, a gente quer pessoas perto. Não perca a sua vida conquistando coisas, objetos, e não tendo pessoas ao seu redor. Não perca a sua vida crescendo aos olhos do mundo, e o mundo vai lhe incentivar a viver só, e aí depois não tendo com quem olhar para o lado, e não tendo com quem contar. Não sei se você está do lado de alguém que vale a pena investir nessa vida, ou que você ama. Valoriza isso em nome de Jesus. Os papais, cheguem em casa hoje, sejam pais presentes. Converse com seu filho, dê atenção a ele. As mamães façam isso. Os filhos, nossos jovens, tem que ser presentes em casa. O jovem passa o dia, às vezes, trancado num quarto, já não senta com a mãe, já não conversa com o pai, já não tem humor para ninguém de casa. Para os amigos, as fotos são as mais lindas do mundo. Sempre simpático. O retiro, eu estou vendo aqui as fotos do retiro. Meu filho lá, morto e feliz. Mas aqui em casa, não tem saco e não dá tempo para ninguém. Meu amado, não vale. Você está perdendo a sua vida. Conquistar coisas, acumular coisas, em detrimento do seu tempo com a sua família. Isso não quer dizer que você tenha que diminuir o tempo de trabalho. Não necessariamente. Mas quer dizer que depois do trabalho, após ele, você tem que ter vida na sua casa. Segundo conselho para a pessoa do seu lado, diga para ela, tenha vida na sua casa. Em nome de Jesus. Permita que as pessoas da sua casa lhe conheçam de verdade. Cheguei cansado do trabalho. Eu tenho que ter. Não é questão de escolha. Tem que ter energia para olhar no olho, para conversar, para ser presente na vida das pessoas. Bons pais possam estar surgindo no nosso meio, em nome de Jesus. Boas lembranças. Daqui a 10, 15, 20 anos, seu filho, sua filha possa estar lembrando disso tudo. Sua mãe, seu pai tenha boas lembranças de você. Certa vez um homem foi ungido e dito que seria rei e começou a crescer em Israel. O nome desse homem é Davi. Saul então olha para aquilo, vê alguém que pode tomar o trono dele e começa a perseguir aquele homem. Davi naturalmente foge, se esconde para não sofrer a vida dele não ser ceifada, não ser tomada. 1 Samuel capítulo 22 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para onde, igreja? Para a caverna de Adulão. Davi estava dentro de uma caverna, fugindo, com medo, temendo por algo. Diz o seguinte, o texto continuando: quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Estava só numa caverna. De repente, vão os irmãos e os seus familiares para encontrar aquele homem. Verso 2, diz assim: também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou líder deles. Então, esse número aumenta e diz aqui, havia cerca de 400 homens com ele. Estão comigo? Davi está foragido, fugindo, temendo pela sua vida, entra numa caverna, de repente vão os familiares com ele, de repente chegam 400 pessoas. Só que é escrito um salmo,
Davi foi o autor de alguns salmos, dentre eles o Salmo 142, que muito provavelmente Davi o escreveu nesse contexto, dentro dessa caverna. O verso 4, Davi está dizendo assim, ó, olhei para a minha direita e vi que ninguém me dava atenção. Não havia o quê? Refúgio para mim. Embora ele estivesse refugiado na caverna, Davi precisava de um outro tipo de refúgio. Sim ou não? Não havia refúgio para aquele homem. E ele diz o seguinte, ninguém se importava com a minha alma. Segundo, de que vale na noite de hoje? De que vale ter pessoas ao redor, mas não ter ninguém realmente perto. Davi tinha familiares, Davi tinha cerca de 400 homens com ele, mas ninguém realmente estava perto de Davi. Ele diz e usa essa expressão, não havia refúgio para mim. Meu amado, só sabe o quanto uma pessoa, um amigo, uma pessoa de verdade, é refúgio quem realmente precisou num momento de escassez e de dor na sua vida. Só sabe o quanto uma vida é importante, um bom amigo, uma boa vida é importante, quem realmente precisa. Talvez você veio para cá hoje se sentindo só. Pastor, eu estou rodeado de pessoas, dentro da minha casa mesmo. Minha mãe teve 15 filhos, um monte de irmão lá em casa, um monte de gente. Minha família é gigante, minha vizinhança vive lá em casa. Meus amigos da escola, meus amigos no trabalho. Mas talvez você se sente só. Porque essa era a realidade de Davi, talvez seja a sua. O solitário ele vai descobrir que um amigo vale muito mais do que muita riqueza. Eu sou psicólogo também, já conversei com várias pessoas, com diferentes poder, questão social, classe social, várias. Dentre algo que é inegociável, é justamente a pessoa não ter pessoas. Rica, apartamento, um monte de coisa, mas faltando pessoas, faltando vida, se sentindo só. Porque o dinheiro não compra esse tipo de coisa. Dinheiro não compra amizades verdadeiras. Talvez a galera aí do seu racha, a galera da sua festa, a galera da faculdade, estejam lotando o seu celular, os grupos não param. Mas talvez no momento de ajuda e de necessidade você não vai ter ninguém. Estar sozinho é muito perigoso. A OMS, em 2014, fez uma pesquisa que diz que 30% dos suicídios, eles têm relação com a solidão. Já imaginou isso? De cada 3 pessoas que cometem um suicídio, uma estava se sentindo sozinha, estava se sentindo solitária. Meu amado, a gente não foi feito, Deus não nos fez para estar só. Deus, quando olha para Adão e vê aquele homem sozinho, ele diz, não é bom que o homem esteja só. Você foi feito para viver em comunidade, para ter pessoas perto de você. E isso não existe nenhum dinheiro que possa substituir o preço de bons amigos. Você tem pelo menos um bom amigo? Diga glória a Deus. Em nome de Jesus, valorize esse tipo de coisa mais do que qualquer curso, graduação na sua vida. Em nome de Jesus. Nesse retiro a gente estava incentivando as pessoas a isso. O retiro ele tem essa essência da convivência. Pessoas entram lá desconhecidas e daqui a pouco estão totalmente amigas, se aproximando, aconselhando, chorando juntas, já formam vínculos naquele local. Então, você pode não ter muitos recursos financeiros, você pode não ter muita coisa perto de você, mas se você tem bons amigos, glorifica a Deus. Repete comigo, diga comigo, eu sou liso, mas rico em amigos verdadeiros. Que Deus te dê dinheiro também, mas bons amigos, é muito importante ter isso. Gálatas capítulo 6, verso 2, fala sobre a importância de pessoas, de ter amigos perto. Diz assim, levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Tem muito crente fazendo curso de teologia, muito crente querendo estudar a Bíblia, ver fórmulas mágicas. Para cumprir a lei de Cristo, você tem que levar fardo uns dos outros. Você tem que ter pessoas que carreguem a sua dor. E você sabe que dependendo da pancada, você vai precisar de gente lhe carregando.
Existem níveis de dores que a pessoa não vai carregar só a sua dor, não. Ela vai carregar você. Continuar lhe conduzindo a Jesus. Você vai nem que seja nos braços, mas nós vamos continuar essa caminhada. Se você tem vidas que não desistem de você, valoriza isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gálatas aqui, ele nos desafia. Levem os fardos pesados uns dos outros. Não é fardo leve. O irmão está com um probleminha, eu estou do lado. O irmão está numa dificuldade gigantesca, eu viro as costas. Não é sobre isso. Do que adianta ter pessoas que estão do seu lado num momento de felicidade? Nós temos que carregar fardos pesados uns dos outros. E tem pesos emocionais, tem pesos de ferida de vida, tem peso na caminhada que a gente precisa de pessoas. Sozinho a gente não vai conseguir. Tem pessoas que são como uma caçamba na nossa vida, que carregam nossos fardos por um tempo. Em nome de Jesus. Tem pessoas que vão literalmente nos impulsionar e se colocar à disposição para a gente. Valoriza isso em nome de Jesus, porque é importante demais ter fontes de apoio emocional estáveis. De que adianta vir para cá, encher aqui, sentar aqui, domingo após domingo, quinta após quinta, estar nesse local e não conseguir firmar amizades nesse local? Você precisa de um GF. Na saída, ali no meio, tem um QR Code, é só ler que você vai ser conduzido para um GF. Quem aqui está em GF? Glória a Deus, boa parte da igreja. Você precisa abrir sua vida para as pessoas, porque você precisa de bons amigos. Diga comigo, Deus me dá uma caçamba. Me dê pessoas que me ajudem na caminhada, que carreguem os meus fardos. Mas lembre que isso é uma troca. Não adianta só querer que carreguem as suas dores, suas dificuldades. Você tem que carregar também. Eu, enquanto pastor, tenho esse desafio. Minha função e a minha profissão é carregar fardos. Saiu da psicologia, sou pastor. Pessoas me procuram com as toneladas de vida, de dores. E eu tento, em nome de Jesus, com muito amor, carregar pesos de várias pessoas. Mas esses últimos tempos, Deus está me orientando. Tenha cuidado. Você vai ter um limite. Todo mundo chega para o pastor com alguma fórmula mágica para a igreja. Com alguma coisa que tem que gerir, mudar, gerenciamento, a forma de fazer, com demandas. Pastor, aconteceu isso no meu GF, aquilo no meu GF, isso não está um ministério, coisa do tipo. Eu tenho que ter muita atenção, porque eu tenho que ter pessoas que carreguem os meus pesos e os meus fardos também. Porque senão eu não vou conseguir sobreviver esse negócio. Quantas pessoas, ainda bem que tem, muita gente boa na igreja que simplesmente olha para mim e diz: pastor, um dia desse, recebi a mensagem de uma irmã, não sei nem se ela está aqui no culto, não tem como ver todo mundo. Diz: pastor, quero só te mandar essa mensagem, eu estou orando por você, eu sou sua intercessora, pode contar comigo. Assim como Moisés, em determinado momento, precisou de homens levantando seus braços, para que continuasse a batalha, eu estou aqui, no silêncio, orando pela sua vida, e eu dando graças a Deus. Meu Deus, por isso que eu estou de pé. Por isso que eu vou aguentando. Porque tem pessoas que vão investindo e entendendo esse processo de vidas. Vê muito mais do que um cargo, mas vê uma vida. E vê pessoa precisando de cuidado também. E de pastoreio também. Mas que bom que nós temos uma igreja. Que bom que possivelmente, minha oração é essa, que você é cuidado nesse lugar. E quem ainda não é, o chamado é para ser cuidado nesse lugar. Provérbios 17 diz: em todo o tempo, ama um amigo. E na hora da pancada, da angústia, da dor, nasce um irmão. Talvez você vai descobrir amizades verdadeiras, a sua caçamba amada, no momento da dor. Por isso que está doendo. Para você descobrir e entender que precisa de vidas. Certa vez, esse mesmo Davi estava lá no seu palácio. A nação de Israel estava em guerra. E ele no seu palácio ocioso. Está ocioso, não está cumprindo o chamado do Senhor para a nossa vida, é muito perigoso. Então entenda isso, ele estava lá ocioso, não estava no local que deveria estar, olhou para uma mulher, desejou a mulher, Batseba. E aí ele toma aquela mulher para ele, embora ela fosse casada, tem relações com aquela mulher engravida. Ele planeja a morte do marido dela, para que ninguém descubra
que ele teve aquela relação com aquela mulher, aquele caso com aquela mulher. Aquele homem morre, aquela criança morre também, porque todo pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. E aí Natan, porque todo bom rei, todo bom líder vai ter algum profeta bom do lado. Natan se levanta, pecado escondido. Deus revela, não só confronta Davi, mas para toda a nação, o pecado daquele homem. Mas existe uma grande lição nisso. Depois disso tudo, a gente pode entender de que vale valorizar momentos passageiros e gerar feridas eternas nas pessoas ao nosso lado. A gente está errando muito nisso. Às vezes não é resposta. Eu não posso ficar por baixo, pastor. Eu fui afrontado. E aí eu respondi, gerando uma ferida eterna. Quantas vezes eu escutei? Semana passada 2. Pastor, depois daquela frase, nunca mais ele foi meu amigo. Um rebato é um prazer temporário de rebater, de terminar a discussão por cima, mas que gerou uma ferida gigantesca em outra pessoa. Tenha muito cuidado com isso. Existem feridas que não deixam de doer. Tem vidas aqui que se identificam com essa frase. Pastor, faz 30 anos, 20 anos, 10 anos, 2 anos, mas dói como se tivesse sido hoje de manhã. Você sabe disso. A gente não esquece. Então tenha cuidado com suas ações, escolhas, prazeres, caminhos. Se dói no outro, meu amado, não faz. Em nome de Jesus. Porque vidas demoram. E feridas gigantescas geralmente são geradas por pessoas. Lá no retiro a gente estava com essa regra. Olha, se incomoda o outro, não faz. O limite é o outro. O outro não gostou da brincadeira, não brinca mais. Romanos 13:10 diz: o amor não faz mal ao próximo. De sorte que o amor é o cumprimento da lei. Então diga para a pessoa do seu lado: se gera dor no outro, não faça. É simples. Em nome de Jesus. Não tem muito segredo aqui. Gerou dor no outro, vai gerar sofrimento no outro, não faz. Não está com muito tempo que ofereceram um terreno para a nossa igreja. A gente está louco por um terreno. Está louco por um local nosso. Ofereceram, iam dar o terreno. Olha que lindo. Bênção do Senhor, sim ou não? Mas a gente tinha uma condição. Alguém estava ocupando esse local. Era dessa pessoa, só que alguém de maneira irregular estava ocupando aquele local. E a igreja tinha que expulsar aquela pessoa de lá para ficar com aquela bênção, aquele terreno. No mesmo instante, eu disse: não interessa para a gente. Porque não existe uma bênção para nós que vai gerar dor no outro, que faça sentido ainda mais para uma igreja. Deus está providenciando algo para a gente, não sei de que forma, não sei quando, como vai acontecer, mas que seja sem tomar nada de ninguém. Talvez você está orando e querendo que o colega do trabalho, você quer a vaga dele, o cargo dele, e querendo que ele está vibrando por dentro, porque talvez ele está errando, e daqui a pouco ele perde o emprego. Isso não é coração de crente. Isso não é coisa que a gente deseja. Ah, pastor, eu tenho agora um projeto novo, uma pirâmide financeira aqui, que os irmãos ainda não sabem, meus amigos, mas eu sei que eles daqui a pouco vão perder todo o dinheiro, mas deixa eu arrecadar para mim um pouquinho aqui. E aí eu vou ganhando com esse negócio aqui, telex free, coisa do tipo. Crescendo nisso, gerando dor no outro, não tem sentido. Nunca faça algo que gere dor no próximo. Papais e mamães, tenham muito cuidado com o seu comportamento com seus filhos. Tem coisa que dói, e dói por muito tempo. A ausência é algo que dói muito. E dói por muito tempo. Dói por muito tempo. Tem muita responsabilidade, seja homem, seja mulher. Cumpra o seu papel. Não abrace aparentes oportunidades. Não, mas vai me dar um prazer. É prazer temporário, que gera ferida no outro. Não faz. Paga o preço. Seja cristão, em nome de Jesus. Terceiro, de que vale de hoje, diz o seguinte: de que vale dizer eu te amo, mas não ajudar na necessidade. Palavras soltas. Quem já precisou de apoio,
Quem já, por exemplo, perdeu algum parente e precisou de pessoas ao lado, simplesmente ao lado, sem falar nada. Entende? Que muito mais do que palavras, às vezes a presença da pessoa é o crucial. Sim ou não? Às vezes a gente não sabe o que dizer, mas a pessoa quer a nossa presença lá. Esteja presente. Terceiro conselho para a pessoa do seu lado: esteja presente. Mais do que palavras, igreja, em nome de Jesus, se faça presente na vida das pessoas. Ações. 1 João capítulo 3, o texto diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Verso 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Falar é a coisa mais fácil do mundo. Falar que ama, falar que a pessoa é querida, falar que a gente está do lado. Você pode contar comigo, uma frase muito fácil de se falar. Mas cristianismo é muito mais do que palavras. Muito. São ações. Daqui a pouco a gente vai ter a nossa campanha de Natal. O final do ano está chegando, Natal está chegando. E a nossa igreja, mais do que palavras, nós queremos abençoar famílias nessa região. Porque de que vale estarmos aqui, termos essa estrutura, um cultozinho geladinho desse, um bom som, uma boa iluminação, se vidas passam fome, se vidas não sabem o que vão comer amanhã, ou vão estar nessa incerteza durante o Natal. Essa igreja mais uma vez vai fazer isso. Daqui a pouco esse palco vai ficar o palco mais lindo, a época mais linda do ano. A gente vai começar a encher de cesta básica isso aqui. Porque não existe uma igreja de verdade que não esteja próximo e fazendo algo para o próximo. Não existe um sermão aqui que não gere mudanças significativas e comportamentais. Não existe. É muito bonito só falar. Discursos são é a parte mais fácil de ser feita. Talvez você está prometendo amor para a pessoa do seu lado e por trás está sendo infiel. Talvez você está prometendo fidelidade e não está cumprindo. Talvez você está prometendo amizade e não está cumprindo. Porque falar eu te amo é a parte mais fácil, mas muito mais do que palavras. Entenda que você precisa ajudar isso. Certa vez Jesus com Pedro, depois que Pedro o nega, Jesus está lá na praia com ele, diz: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: sim, eu te amo. Jesus então diz: olha, apacenta minhas ovelhas. Jesus está dizendo: olha, mais do que palavras, Pedro, vai lá e faça, se movimente, faça algo. Porque de verdade o amor é isso, é movimento. Para encerrar, nós devemos seguir o exemplo de Jesus. João capítulo 15, verso 12, diz o seguinte: o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Qual é o amor de Jesus? É tocar em vidas, é estar perto de pessoas, estar disponível para pessoas. Verso 13: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Para você conseguir dar a sua vida às pessoas, você tem que ter amigos, bons amigos. Em nome de Jesus, nós precisamos de pessoas. Última coisa que você vai olhar para a pessoa do seu lado e dizer para ela: você precisa de pessoas. Em nome de Jesus. De que vale ter tudo na vida, conquistas, e não ter pessoas ao seu lado. Talvez isso vai tomar o seu tempo. Talvez isso vai te mudar dentro de casa. Talvez você vai ter que assistir menos vídeos. Talvez você vai ter que dizer uma quantidade menor de vezes que está ocupado, que está trabalhando, para que as pessoas tenham acesso a você finalmente, para que a sua família tenha acesso a você. Sabe qual é a rua mais rica da região aqui? Aquela rua que a gente passa, tem um monte de meninos brincando nela à noite. Isso é riqueza. Não é aquela rua condomínio. Já percebeu isso? Quanto mais rico a pessoa fica, mais isolada ela vai ficando, mais alto o muro, maior o andar que ela vive. Quem tem mais dinheiro geralmente está lá, no último.
mais longe, mais distante, mais protegido de outras pessoas. Jesus nos chama o caminho contrário. Porque a riqueza em Cristo não é a conta do banco. A riqueza em Jesus é estar cumprindo a vontade de Deus. E a vontade do Senhor é essa: que nós amemos uns aos outros, tocando, estando disponível para vidas. Então a rua mais rica da cidade certamente talvez seja a sua. Um monte de menino lá perturbando a noite, piaba, bola, chutando no seu portão, gritando, chorando. Um monte de mulher na calçada fofocando na vida de todo mundo. Um monte de homem barrigudo, sem camisa, com aquela camisa de botão aberto, só um shortzinho com a perna levantada, sentado nas calçadas. Isso a gente não pode perder. A gente tem que viver isso. Entender que pessoas, a gente foi feito para conviver dessa forma. Quanto mais a gente vai se isolando, mais doenças mentais têm aumentado. Perceba isso. Quanto mais a gente vai viver no nosso mundo, o meu eu, no meu quarto, a minha caverna, mais os índices estão explodindo aí, de suicídios e doenças mentais. Esteja aberto a pessoas, a vidas, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Se você puder, quero te convidar a orar. Enquanto essa mensagem ainda está queimando aí no seu coração, eu quero que você faça uma oração sincera ao Senhor. Minha oração, todas as vezes que eu peço, Deus, entrega uma mensagem à tua igreja, é que pelo menos uma parte, uma frase, um ponto da mensagem fale a todas as pessoas aqui. Alguns o início, outros o meio, alguns o final, mas que todo mundo aqui seja confrontado pela palavra da verdade, exposta nesse lugar. Então, cabe a você reconhecer e pedir: Espírito Santo, me ajuda. Então feche seus olhos, ore. Talvez você tenha que ser mais filho dentro de casa, mais pai. Talvez você não está tendo tempo para o que importa. Lotado, agenda, e você achando que é bênção do Senhor, enquanto que é estratégia do inimigo para te tirar, para te afastar. Peça ajuda. Deus, me dê discernimento para eu saber negar propostas que não vêm do Senhor. Deus, me dê coragem para me afastar de pessoas que eu devo e me abrir para vidas que merecem, meu Deus, ser meus amigos, que merecem ser cuidadas e amadas. Deus, derrama nesse lugar, nesses corações aqui, meu Deus, a vontade e o desejo de ser amigo de verdade. Tira de nós toda aparência, toda atuação religiosa, todo abraço fingido, todo tapa nas costas, que na verdade não tem amor ali. Que nós viemos a ser de verdade para uns com os outros, amando e tocando os corações, carregando os fardos uns dos outros. Se há vidas aqui vivendo no meio da multidão, mas sozinhas, olhando para o lado e não tendo refúgio, não tendo com quem contar, Senhor, mude isso. Coloca bons amigos, boas pessoas, meu Pai, no nosso meio, ao nosso lado, para que elas possam viver, para que a gente possa viver, meu Pai, o Evangelho de verdade, em nome de Jesus. E ninguém aqui resista, meu Deus, viver igreja. Que todos aqui vivam a igreja de verdade. Que ninguém aqui, meu Deus, ache que deve viver só. Quebra isso. Se há corações aqui, meu Deus, vidas se sentindo sozinhas, longe de pessoas, que isso seja quebrado nessa noite, que elas consigam viver em comunidade, tendo bons amigos, boas pessoas. Nos torna bons pais, boas mães, bons filhos, Pai, bons irmãos, em nome de Jesus. Que a gente olhe para os nossos familiares, meu Pai, que a gente esteja aberto para eles. Não nos deixa, meu Deus, aceitar propostas passageiras, por mais que a nossa carne grite, querendo, meu Pai. Mas se vai ferir o outro, que a gente rejeite aquilo. Que o Senhor cicatrize feridas aqui. Talvez vidas estão nessa noite aqui, meu Deus, sangrando a sua alma, por conta de escolhas de outras pessoas, por conta de ações de outras pessoas. Que o Senhor venha com cura no nosso meio. Que
ninguém se afaste de vidas, mas que entendam que vida cura vida, meu Pai. Que elas se aproximem cada vez mais de pessoas e vivam o propósito do Senhor nas suas vidas. Tira toda a superficialidade do nosso meio, nos dá relacionamentos profundos e verdadeiros. Em nome de Jesus.